Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o professor Nilson, né, do Gustavo Ritter. Essa é uma aula virtual, né, dessa nova modalidade que estamos vivendo, né, nesses meses de março e abril, e tomara que acabe agora em abril, né? Essa é a primeira aula das turmas do terceiro ano, né, das turmas 3301 e 3303, né? Quero agradecer a todos que estão me ouvindo, né, porque isso não é um podcast, também não é uma live, é uma modalidade nova de ensino que eu estou tentando, me adequar, e agradeço a todos por participarem desse momento, né? Então vamos lá, pegue sua apostila, vamos lá, abram na página 3 da apostila. Esse é a primeiro capítulo da apostila, essa primeira parte, vai falar sobre a escala maior, né? E eu sempre falarei, né, que é a escala mais importante para a gente poder aprender. Por quê? Porque é por causa dela que a gente vai desenvolver todas as outras escalas. É por causa dela que iremos saber a escala menor e por aí vai, né? Todas as demais escalas menores. A gente tendo uma base muito forte, muito sólida do que é uma escala maior, de como ela é formada, não teremos problema em formar nenhuma outra escala mais. Portanto, essa escala ela é primordial para que a gente aprenda. Então, saibam, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si não é apenas uma sequência de notas qualquer. É muito importante a gente memorizar, saber como é que ela é feita, esses intervalos, para a gente poder desenvolver no restante do conteúdo, né? Então, o primeiro passo é você memorizar essa sequência. É muito simples, né? Toda criança sabe, realmente. Mas na hora de estudar, na hora de fazer ou na hora de tocar, a gente ignora esse conhecimento. A gente quer aprender as 12 escalas, né, maiores, as 12 menores, depois as 12 menores harmônicas, as 12 menores melódicas. Para que a gente quer fazer isso, né? A gente quer gastar neurônio à toa, memorizando esse tanto de informação, sendo que depois a gente não sabe aplicar, porque a gente não vai ser capaz de lembrar de tantas coisas ao mesmo tempo. Multiplique aí 12 vezes 4, faz essa conta, depois você vai imaginar quantas escalas você vai ter que decorar. Isso assim, a base, as básicas, né? Então não é o caso. Vamos aprender a escala maior primeiro, entender como é que ela funciona, e depois o resto, as outras, né, a gente faz em cima dessa que a gente já sabe. Então o primeiro passo é aprender mesmo, é saber que dó e ré, depois o mi, depois tem um fá, que é um semitom ali. Então isso a gente tem que saber. É muito importante a gente decorar ou memorizar ou aprender, não sei como que você vai gostar de chamar isso, né? Mas é muito bom que você saiba essas informações, né? Então, uma outra maneira que a gente tem para desenvolver é aprender os intervalos de tom, tom, semitom, tom, tom, tom e novamente o semitom, da sétima para a oitava. Isso é muito bom, né? Se você conseguir aliar esse conhecimento dos tons e semitons a escala de Dó maior, acabou. Você não vai ter problema nenhum em fazer escalas com sustenido, escala com bemol, futuramente escalas menores, né, que a gente vai ver na próxima aula, né, não vai ter problema nenhum. Mas você tem que ter um conhecimento sólido do que é uma escala maior. Vou repetir isso bastante, virtualmente e presencialmente daqui uns dias, se tudo der certo. Então, de Dó para o Ré, temos um intervalo de tom. Isso é muito fácil de ser memorizado, de ser aprendido, né? De Dó para Ré temos tom, de Ré para Mi também temos um intervalo de tom. Mi para Fá encontramos o primeiro semitom, né? Fá para Sol mais um tom, Sol para tom, Lá para Si, tom. E Si para o Dó, ou seja, do sétimo para o oitavo grau, né, temos também um intervalo de semitom. Então a gente pode memorizar tom, tom, semitom, tom, 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 beleza. Quando chegar numa escala de Lá bemol, a gente vai ficar fazendo conta, né? E vai ficar ficando louco para saber, aqui é tom, aqui é semitom, não sei como é que é. Lembra da escala de dó, né? Se você não memorizar os tons, tons, semitons e tom, tom, tons e da vida, hein? Tente memorizar a escala de dó maior, que aí você vai lembrar que de mi para o fá é um semitom. Então você vai lembrar que do terceiro para o quarto é um intervalo de semitom. Então já vai ficando fácil de você lembrar. Ah, do si para o dó é um intervalo de semitom. O si é qual? É o sétimo. Ah, então do sétimo para o oitavo é um intervalo de semitom. E assim você faz com os demais graus e acabará memorizando, aprendendo a fazer
essa conta, né, matemática de intervalos, né, que formam uma escala. Mas isso é bem simples. Memorize primeiro a escala de Dó maior, depois quais são os intervalos de tons, tons e semitons dentro da escala de Dó maior. Quando tiver uma nova altura para você fazer uma escala, perfeito, você já vai saber, já vai fazer, já vai conseguir lembrar do que é tom, onde está o tom ou semitom entre o segundo e terceiro, do quarto para o quinto, do quinto para o sexto, e assim sucessivamente. Na própria apostila, na página 3, tem um exemplo muito bom de ser memorizado visualmente. Não são uns quadradinhos com uma escala de Dó maior, da mesma forma como está no vídeo, porém agora com um apelo visual bem mais forte, né? Dos quadrados separados, então um intervalo de tom, os quadradinhos juntos, intervalo de semitom. Também é uma forma excepcional de memorização. Logo abaixo, a gente tem os graus, né? E são os nomes dos graus. Só que o importante de memorizar, que vai te servir bastante durante o resto da sua vida, principalmente se for estudar harmonia no futuro, é memorizar o primeiro, né, que é chamado de tônica, o quarto, que é chamado de subdominante, e o quinto, que é chamado de dominante. Esses três formam as funções. Por que eu estou falando isso? É a matéria nossa? Não, não é uma matéria nossa. A gente vai estudar harmonia? Não, não vai. Mas esses três nomes aí, esses três graus, vão acompanhar vocês nos estudos do resto da vida. Quando vocês estiverem tocando a música, vocês basicamente estão tocando primeiro, quarto, quinto, né? Muda um pouquinho uma ordem, mas basicamente sempre eles, primeiro, quarto, quinto, né? Então, eu quero que vocês se atenham a esses três nomes, né? Para que a gente possa fazer os trabalhos, as tarefas, né? No quarto ano a gente vai estudar tons vizinhos, e esses três nomes vão voltar a aparecer para a gente, né? Então não é uma coisa que vai passar batida, assim, a gente vai estar sempre martelando em cima desses nomes. Uma outra observação que eu queria que vocês prestassem atenção é no sétimo grau, ele é chamado de sensível. E eu dei um exemplo legal, né, do que seria uma sensível. Basta você chegar na beirada de um prédio muito alto e olhar para baixo, né? Você vai se sentir tentado a ir para frente, né? A cair desse prédio ou de um abismo, né? A tendência é muito maior de você ir para frente do que para trás. É exatamente essa a sensação da sensível, né? Ela mais te empurra do que te puxa. Então a tendência dessa sensível é resolver no oitavo grau, né? Na tônica. E isso vai ser importante para você memorizar, né? Uma próxima parte é as cifras. Eita, esse é um problema muito grave, né? Lá na página 4 tem a explicação das cifras, né? Das letras que substituem os nomes. E quem já fez aula comigo sabe que isso é um problema danado. Por que isso é um problema danado? Porque você pega um livro, está escrito uma cifra diferente. Você pega outro livro, outra cifra diferente. Você vai para um livro americano, a forma de escrever as cifras são diferentes. Não há um padrão, um consenso. O único padrão que a gente vai encontrar nas cifras, né, são as letras substituindo o nome das notas. Só isso. Os complementos, maior, menor, aumentado, diminuto, sustenido, bemol, nossa, essa infinidade de informações agregadas às letras, isso realmente não há um consenso, não há um padrão, e dependendo da editora muda, dependendo da edição muda, dependendo do país isso vai mudar. Mas basicamente é memorizar as cifras, né? Como a gente tem um contato com o instrumento, né? Alguns alunos também, instrumentos harmônicos, já está mais familiarizado com as letras, né? Com as cifras, mas é importante a gente saber, né? O C é o Dó, o Ré é o Mi, né? O Fá é o quê? É o Sol? Não, tem uma sequência, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, C, D, E, F, G, A e B, né? Então é fácil da gente memorizar isso, né? Mas é fácil da gente confundir também, né? Então, quanto mais você utilizar essas nomenclaturas com o seu instrumento, né, mais fácil. Quanto mais livros você buscar ler, né, se informar das cifras, mais prático será o seu hábito, né, de identificar a cifra, né? Mas isso aí o dia a dia vai nos ensinar, né? A próxima parte da apostila, na página 5, vem falando sobre a armadura de clave, né? E eu gosto de dizer que a armadura define a tonalidade. Só que a armadura
ela é posterior a uma outra coisa, né? Ou seja, primeiro a gente tem a clave, depois a armadura. A clave vai dizer muita coisa para a gente também, né? Vai dizer o timbre do instrumento que a gente vai utilizar, né? Numa orquestra, por exemplo, ele é definido também pelas claves. Instrumentos utilizam a clave de Sol e a clave de Fá, que são bastante comuns, mas vários instrumentos utilizam a clave de Dó. E a clave de Dó também pode mudar, né, variando do instrumento, variando a linha do instrumento, né? Então ela pode ir para quarta linha, pode ir para a primeira linha, né? O violoncelo, por exemplo, né, ele estará utilizando a clave de Fá, dependendo se for para um registro mais agudo, ele muda de clave para a clave de Sol, né? O que isso vai mudar para mim, né? Na armadura, nada, né? Mas a clave, sim. Então, se a gente memorizar visualmente os acidentes na armadura, cuidado. Na hora que mudar de clave, ele dá uma bagunçadinha ali, né? Então, fique atento a isso. Essa armadura, eu dou o exemplo sempre de um cavaleiro medieval, né? A gente reconhece que ele é um cavaleiro medieval devido à sua armadura, né? Quando a gente vê um samurai, né, uma roupa de um samurai, a gente sabe que é um samurai por quê? Por causa da armadura de samurai, né? Ou um policial, a gente sabe que ele é um policial da Rotan, que é diferente de um policial militar, que é diferente de um policial civil, justamente porque pela farda. E a farda nada mais é do que uma simplificação de uma armadura. Então, essa armadura é importantíssima da gente identificar. Por quê? Porque olhando a armadura, sabendo esses acidentes que compõem essa armadura, a gente vai saber qual que é a tonalidade, né? E sabendo qual que é a tonalidade, a gente vai saber qual que é a escala. Sabendo a escala, a gente vai saber os acordes, o campo harmônico. Então, a armadura é fundamental para a gente poder identificar. A gente pode sim memorizar, né, que é o Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, né, que é os acidentes, né, com sustenido, o similar, Ré, Sol, Dó, Fá, que é o com bemol. Aí na hora que pergunta uma coisa lá no meio pra gente, a gente se confunde todo, né? Então, como é que a gente aprende isso? Fazendo escalas, escrevendo escalas e principalmente tocando escalas. Não adianta a gente fazer essa sequenciazinha, saber cantar uma musiquinha com os intervalos, né, que formam as claves com bemol e sustenido, se na hora de tocar a gente não sabe. Então, quanto maior for a sua prática com o instrumento, utilizando escalas, melhor para você. Mais fácil você vai memorizar quantos acidentes são, em que acidente aparece em tal escala. Então, fica muito mais fácil a gente aprender isso, né? E saibam disso, há uma ordem das escalas, né, que aparece com sustenido e bemol. Não é simplesmente, três sustenidos, da onde veio essa escala com três sustenidos, né? A gente tem que entender que há uma sequência lógica de escalas. Tem a escala de Dó maior, que não possui acidente nenhum. Então, como é que surge uma escala com três acidentes, por exemplo, seja bemol ou sustenido? Ela tem que passar por outras alturas, outros registros, e irem acrescentando novas notas, novos acidentes a essa escala até que alcance uma escala com três acidentes. Então essas escalas aparecem em uma ordem e essa ordem dessas escalas me dirá a armadura que eu vou utilizar, quantos acidentes, né? Quantos bemóis ou quantos sustenidos, né? Na apostila, em relação a essa questão de escalas, né? Se a gente for lá para a página 9, tem um exercício muito interessante feito com aqueles quadrinhos que a gente comentou no começo do vídeo, né? Ele já me diz os tons, tons e semitons, né? Onde está cada um. Então, se você pegar o primeiro exemplo e escrever a escala de Dó lá em cima, né? Dó, Ré, Mi, Fá, os quadradinhos juntos, né? Do Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, os quadradinhos juntos também, né? Você vai ter a escala de Dó. Contando até 5, né? Você vai encontrar nesse quinto quadradinho a nota Sol, né? E colocando ela no primeiro, né, do sistema de baixo, a gente vai formar a escala de Sol. Só que lá no final vai dar um intervalo de semitom, né? Vai dar um Fá sustenido, ou seja, o Fá sustenido não aparecia na escala de Dó maior. Ou seja, um acidente apareceu. Olha a ordem que eu te falei, né? A ordem dos sustenidos, a ordem dos bemóis, né? Isso vai identificar os acidentes na minha clave, né? Consequentemente, eu vou saber a armadura de Sol maior que vai aparecer esse acidente. Na próxima página, na página 10, é o mesmo exercício da página 9, porém feito na pauta. Na página 9, né, você tinha os quadradinhos lá certinho, tudo formado. E agora na página 10, o legal disso é que a gente vai fazer a escala
vai ver o acidente aparecendo na escala, né, e montando a armadura logo em sequência, né. No primeiro exemplo, ele dá a escala de Dó maior utilizando tetracordes, né. O que é um tetracordes? São sequências de 4 notas, né, com os mesmos intervalos, né, de tom, tom e semitom, próximo tetracorde, tom, tom, semitom. É uma forma interessante também de você pensar em uma formação de escalas, né. Esse exercício vai ser bem interessante da gente fazer dessa forma, utilizando esses tetracordes. Porém, né, se a gente mantiver aquele raciocínio, né, do exercício da página 9, a gente vai fazer esse exercício da página 10 perfeitamente sem problema algum. Eu gosto sempre de frisar que eu trabalho com conceitos, né? Então, um conceito aprendido, a aplicação dele fica fácil. Quando você decora, você só sabe fazer de um jeito. Esse é o problema de decorar, né? Se a gente decora, a gente não sabe pensar. A gente só pensa da forma que foi decorada. Então, se você entendeu o conceito de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, formado através da escala de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, quando surgir uma altura nova para você, você vai saber o conceito dos intervalos e vai conseguir fazer a escala perfeitamente, né? Então, esses são os exercícios, né, que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. Então, indo lá para a página 14, né? Na página 14, tem as escalas maiores com bemol. Eu não vou me ater a isso. Por quê? Porque o raciocínio é o mesmo. Como eu disse antes, eu trabalho com conceitos. Eu gosto de explicar bastante um conceito, né, para que depois, quando surgir uma situação nova, você saiba aplicar os conceitos, né? Então, como é que a gente vai fazer uma escala maior com bemol? É a mesma coisa, é a mesma ideia e é a mesma forma da escala maior, né? Da escala maior que a gente utilizou lá no começo do vídeo, né? Utilizando tom, tom, semitom, tal, tal, tal. A gente já sabe aquilo. E o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, né? Porém, com o bemol, a gente vai ter apenas um raciocínio diferente, né? A gente vai utilizar o ciclo das quintas. E eu coloquei entre parênteses das quartas, né? Por que eu coloquei entre parênteses das quartas? Porque é a mesma ideia, né? Na apostila, ele coloca o ciclo das quintas ascendente, né, e o ciclo de quintas descendente. É um conceito certo? Com certeza. Mas eu prefiro pensar o seguinte: eu tenho o ciclo das quintas. Para a direita, ou seja, em sentido horário, eu tenho o ciclo das quintas e vai me dar a ordem dos sustenidos, né? Porém, se eu contar o ciclo das quartas à esquerda, ou seja, no sentido anti-horário, eu vou ter o ciclo das quartas que vai me dar a ordem dos bemóis na armadura. Ou seja, um raciocínio bem simples, né, que a gente pode utilizar para encontrar as escalas com maior, as escalas com bemol e as escalas com sustenido, né? Então fica bem fácil da gente pensar assim, né? Então vamos à imagem, né? Como diz o Datena, me dê imagens, né? Como eu já disse, impossível encontrar o sustenido e o bemol, né? Tá aí o ciclo das quintas, né? Como eu disse, no sentido horário, né? Ou seja, do centro, ou seja, de Dó maior para a direita, né? Eu tenho a ordem dos sustenidos. Então eu vou ter o primeiro acidente no Fá sustenido vai me dar a escala de Sol, né? E depois dois sustenidos, a escala de Ré e assim sucessivamente, de 5 em 5, né? De Dó para Sol é uma quinta justa, de Sol para Ré também é uma quinta justa, de Ré para Lá, de Lá para Mi, de Mi para Si, né? E de Mi para aí vai dar um Fá sustenido, né? Então a gente encerraria aí. Voltando para o Dó central, lá de cima, né? Indo para a esquerda, de Dó para Fá, vai me dar uma quarta justa. Por isso que eu disse o ciclo das quartas, né? Essa quarta justa vai me dar o primeiro acidente com bemol, né? E depois de Fá para Si bemol, uma quarta justa. Eu mantenho o Si bemol anterior e agrego agora o Mi bemol. Tenho dois bemóis na escala de Si bemol. E assim sucessivamente. Eu vou fazendo do ciclo das quartas para o lado esquerdo e consigo montar toda a armadura com os bemóis, né? Perdão. Lá na página 15, né, vai ter um exercício interessante e eu vou fazer uma observação aqui com relação às quartas. Nesse ciclo das quartas que eu disse, na página 15 vai estar bem explicitado isso, né? Temos novamente o mesmo exercício da página 9, só que agora a gente vai fazer com bemol, né? No primeiro exemplo, a gente vai fazer, né, do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e vai contar 4. Olha o ciclo das quartas aí aparecendo para nós, né? Então a gente conta Dó, Ré, Mi, Fá. Eu pego esse Fá e coloco no primeiro quadradinho, né, do sistema de baixo e monto a escala de Fá.
e vai aparecer uma nota nova agora. Vai aparecer um si bemol. Por quê? Eu tenho Fá, Fá para Sol, tom, Sol para Lá também é um tom. Só que agora Lá para Si teria que ser um semitom, então vai ficar um Si bemol. Ou seja, né, a alteração vai aparecer justamente sobre esse quarto grau para mim. Então fica fácil agora da gente fazer os exercícios, né? Virando a página, na página 15, a mesma ideia da página 10. Ou seja, o mesmo exercício anterior, porém agora na pauta. Só que agora a gente não tem mais os tetraacordes, né? Isso aí já dá uma complicada no raciocínio, né? Mas a gente já entendeu o conceito. Se a gente entendeu o conceito, o resto do exercício é fácil. Agora a gente vai pegar, né, a quarta nota formada na escala e dar sequência com a mesma forma de Dó maior. Ou seja, o objetivo de Dó maior é transformar tudo em Dó maior. Pegar uma altura qualquer com o auxílio dos bemóis ou sustenidos, transformá-la numa escala de Dó maior, com os mesmos intervalos, a mesma forma maior para nós, né? Então, o exercício da página 16 é isso, né? E a gente vai dar continuidade na próxima aula, falando das demais escalas, entrando no assunto das escalas menores. É isso aí, galera. Muito obrigado. Até a próxima aula. Abraço.